Hoje nós vamos falar sobre Lucas, capítulo 10, uma parábola bem conhecida nossa, a parábola do bom samaritano, versículo 25 de Lucas, capítulo 10. Alguns de vocês lembram de quando estávamos lá em Israel, que a gente subiu para Jerusalém? Não me lembro se a Aline comentou sobre o lugar ali do bom samaritano, alguém lembra? Onde tem uma hospedaria lá, que é conhecida como a hospedaria do bom samaritano. Eu visitei, tem um museu lá de mosaicos, e tem uma hospedaria lá que dá a entender que quando Jesus ele fala essa parábola, então ele está se referindo a essa hospedaria, né? E nós vamos ler então o texto aqui, texto bem conhecido, Lucas capítulo 10, versículo 25, a parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei e como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-lhes ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Essa parábola, né, do bom samaritano, a gente sabe que para ser uma parábola tem algumas características, e uma das características é que não pode ter o nome, né, dos personagens. Então o texto aqui vai falar de algumas pessoas, mas não vai citar o nome nem do doutor da lei, não vai citar o nome do levita, do sacerdote, do bom samaritano, nem do homem que foi espancado, e nem o nome do hospedeiro da estalagem. Mas o que me chama a atenção é que, no primeiro versículo, um doutor da lei, todos vocês sabem o que é um doutor da lei, era um homem profundo conhecedor das escrituras que existiam na época, do Tanar, que são os profetas, a Torá e os livros de sabedoria. Ele se aproxima de Jesus, mas a intenção do coração dele não é uma intenção boa. Assim como a maioria destes homens, fariseus, doutores da lei, tantos outros se aproximavam de Jesus para ver se pegavam Jesus em alguma falha, em alguma falta. E esse homem, ele se aproxima e faz uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? É a mesma pergunta que havia na mente de Nicodemos, havia também na boca desse homem, mas com um sentimento diferente. Nicodemos realmente, em João capítulo 3, ele havia sido tocado por Jesus, mas esse homem, ele está ali não é porque ele foi tocado, mas o texto diz que ele está tentando a Jesus Cristo, né? Ele está tentando o mestre.
E como um bom judeu, ele responde uma pergunta fazendo outra pergunta. Se você faz isso, você é um bom judeu. Geralmente o judeu, quando lhe faz uma pergunta, ele responde com outra pergunta. E aí Jesus pergunta, o que está escrito na lei e como tu lê? E o que é interessante aqui é que Jesus sabia que ele era o doutor da lei. Então Jesus sabia que ele conhecia a lei, profundamente. É quase que uma pergunta assim, como diz aqui no Rio Grande do Sul, chovendo molhado. Você vai perguntar para um especialista aquilo que é a sua especialidade. E logo então ele já no seu ímpeto, no seu orgulho, ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus olha para ele e diz: puxa, é isso aí mesmo. Dá para ver que você conhece mesmo profundamente as Escrituras, Faz isso que você me falou e você vai ter a vida eterna, Faz isso e viverá. Mas eu só falo para uma pessoa fazer alguma coisa quando ela não faz aquilo que ela está falando, não é verdade? Jesus sabia que aquele homem, como muitos, ele falava algo que ele não vivia. E além disso, ele acrescenta alguma coisa ao texto bíblico, Porque o texto não fala tudo isso, mas ele acrescenta. E Jesus, então, sabendo a intenção do coração dele, diz assim: não, faz tudo isso que tu me falou, que tu vai ter a vida eterna. Ou seja, não adianta tu somente conhecer a lei. Você precisa praticar a lei, precisa viver a lei. Não é só palavras. A Bíblia diz, que este povo aqui, os fariseus, os doutores da lei, Jesus cita, o Antigo Testamento, dizendo: este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Com a boca me louva, mas o coração está longe. E esse homem não se dando por satisfeito, e querendo se justificar com Jesus Cristo, porque Jesus diz: ó, tu tem que fazer isso e tu vai viver. Ele faz uma pergunta para Jesus que eu acho que depois que termina o diálogo, ele pensa assim: eu nunca deveria ter esticado essa conversa ou perguntado isso para Jesus. Porque ele vai perguntar: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus, então, ele começa a parábola dizendo assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E ele continua dizendo, este homem caiu na mão dos salteadores, foi espancado, despojaram ele, se retiraram e deixaram ele meio morto. A primeira coisa que eu entendo aqui é que Jerusalém está no alto, e vocês lembram que Jericó está num nível abaixo do nível do mar. É uma distância de 60 quilômetros, praticamente, de Jerusalém até Jericó, e é uma descida de 800 metros acima do nível do mar para 200 metros, praticamente abaixo do nível do mar. Então, é uma descida íngreme. E a Bíblia diz que esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. E quando nós lemos aqui esse descer, a gente começa a entender que não é muito bom tu descer de Jerusalém para outro lugar. Essa descida aqui, quando um homem está descendo, é mais ou menos como se ele estivesse se afundando, descendo, saindo de um lugar bom para um lugar ruim, está decaindo. Jerusalém, habitação da paz, lugar de paz, lugar onde havia o templo, a presença de Deus. E agora esse homem vai descer de Jerusalém para Jericó, num lugar que naquela época era um lugar mal visto, era um lugar onde havia um cassino, as pessoas iam lá, até hoje tem um cassino, mas está fechado, mas já havia um cassino na época de Jesus, as pessoas iam para lá jogar, se divertir, se prostituir, uma cidade que havia sido amaldiçoada. Vocês lembram do livro de Josué,
Deus manda destruir Jericó, eles vão lá e destroem Jericó, e Deus deixa uma maldição. Ele diz que Jericó nunca mais deve ser reconstruída. E o homem que construir a cidade de Jericó, quando ele colocar a primeira pedra, vai morrer o seu filho mais novo, e quando ele terminar a edificação, vai morrer o seu filho mais velho. E é isso que acontece. A Bíblia diz que o rei que reconstrói Jericó perde os seus 2 filhos, um quando começa e outro quando termina. Então nós entendemos que Jericó era um lugar amaldiçoado, né? Que Deus mesmo tinha dito, nunca mais reconstruam esta cidade. Mas reconstruir, então, descer de Jerusalém para Jericó é como sair da bênção para a maldição. É como sair da presença de Deus para longe da sua presença. É como você vê hoje pessoas que estão saindo da igreja e indo para o mundo todos os dias, que estão saindo da bênção, estão saindo de um lugar onde há paz para um lugar onde há tribulação. E todas as vezes que nós descemos de Jerusalém para Jericó, o ladrão aqui, né, que tipifica Satanás, ele vai, então, sabendo da nossa descida, que nós estamos deixando, né, o lugar da adoração, o lugar da maldição, ele vai nos atacar. Ele vai vir contra a nossa vida. E, se possível, ele vai nos espancar, né? Ele vai bater na gente, vai fazer a gente sofrer, porque nós saímos de Jerusalém, estamos descendo para Jericó, e, se possível for, ele ainda vai roubar a gente. A Bíblia diz, né, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E esse é o trabalho, né, do ladrão. Então, esse homem, ele sai de um lugar seguro para um lugar inseguro. A estrada, naquele período, uma estrada deserta, propícia, né, para os bandidos se esconderem. Inclusive, quando eu estive em Jericó, em Belém, eu não sei se algum de vocês esteve em Belém conosco, que o nosso guia foi Jesus. Jesus foi o guia, mas na outra vez que eu fui, o guia foi José, o pai de Jesus. Era José mesmo, brasileiro, e Jesus também era brasileiro. O outro guia era o Nicolas, né? Mas nós estivemos com Jesus, sendo guiados lá em Belém, e o pai do Jesus, o José, disse que o seu pai era taxista e foi assaltado descendo pela estrada de Jerusalém a Jericó, porque naquela época, realmente, os ladrões ficavam ali naquele lugar deserto, à espreita. Então, todas as vezes que a gente vai descer para longe de Deus, nós vamos ter um prejuízo. Alguma coisa vai ser perdida. O inimigo vai nos atacar porque sabe que nós estamos saindo de um lugar onde estamos protegidos para um lugar sem proteção. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas quando a gente sai da presença, a gente perde o cuidado, né? Mas o que é lindo é que esse homem, ele ficou meio morto. Meio morto é alguém que ainda tem vida, alguém que ainda está vivo. Isso me remete ao livro de Jó. Jó também ficou meio morto, porque o inimigo bateu com força nele. O inimigo tirou seus bens, tirou seus filhos, tirou a sua saúde, mas deixou ele meio morto. E meio morto para Deus é o suficiente para Deus devolver a vida, amém? É o suficiente. Eu me lembro daquela viúva de 2 Reis, capítulo 4. Os credores vieram buscar os seus filhos. Seu marido havia feito uma dívida. Alguns dizem que o esposo dela era Obadias, que na época da seca de Elias escondeu os profetas e sustentou eles e fez uma dívida. Alguns dizem, não sei se é, mas ficou a dívida, o marido morreu, os credores vieram para levar os filhos, ela foi ao profeta Eliseu e disse, os credores estão lá na minha porta, vão levar os meus filhos para pagar a dívida. E aí Eliseu diz, me declara o que tu tens. Ela disse assim, eu tenho um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Aí Jesus olha, né, Deus olha
para aquele pouquinho, né? E diz assim, ainda bem que tem um pouquinho de azeite, é um pouquinho de vida. E se tem um pouquinho de vida, ainda tem esperança. E o profeta disse, vai nas vizinhas, pega os vasos, leva para casa, fecha a porta e coloca azeite nos vasos. E ela encheu todas as vasilhas. E aí, no final, perguntou, acabaram os vasos? E os meninos disseram, os vasos acabaram, então o azeite parou. Porque o azeite só parou porque acabou os vasos. E olha que coisa tremenda, aquele homem estava meio morto. E quantas pessoas a gente conhece que estão assim, né? Ou espiritualmente, ou até mesmo fisicamente, têm uma enfermidade, estão condenados pela medicina, a medicina diz que não tem mais jeito, estão meio mortos. Mas entenda uma coisa, ainda não está morto. Mas a Bíblia diz, mesmo que esteja morto, ainda viverá. E olha que coisa tremenda, aquele homem estava meio morto, não estava morto. E aí Jesus continua a parábola dizendo assim, e descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Presta atenção no verbo, descia. O homem descia e o sacerdote também descia pelo mesmo caminho. O que nós entendemos que ele também está descendo. Depois você vai entender bem o porquê dessa descida. E quando ele vê aquele homem, ele passa de largo, né? O texto, a parábola que Jesus está propondo aos ouvidos da multidão, faria todo sentido se o sacerdote parasse. Porque o sacerdote era o representante de Deus na terra. Amém? E Jesus, ele frisa, o homem não estava morto. O sacerdote não pode tocar naquilo que está morto. Mas o homem não estava morto, ele estava meio morto. Se Jesus dissesse que ele estava morto, o sacerdote podia ter usado a lei, ter dito, não, eu não posso tocar em quem está morto. Mas ele não estava morto, mas simplesmente aquele que deveria ajudar, ele olha e pensa assim, não é problema meu. Isso não tem nada a ver comigo. Outra coisa, se eu parar, eu posso ser a próxima vítima, porque eu também posso ser roubado. Então, sabe de uma coisa? Eu vou seguir o meu caminho. Tá? Mas olha como a Bíblia, eu vejo assim a sabedoria divina é algo inexplicável. Tu já pensou se na Bíblia estivesse escrito assim, descia o sacerdote? Se fosse, essa expressão poderia generalizar, ou seja, todos os sacerdotes são iguais. Mas a Bíblia diz um certo sacerdote. Dizendo assim, que existem certos sacerdotes que não param. Mas também existem sacerdotes que param. Então, o que Jesus está nos ensinando é que existe, sim, ainda homens e mulheres de Deus nessa terra, que se preocupam com quem está caído, que se preocupam com quem está sofrendo. Tem esses certos, né, que a gente conhece, que não estão nem aí para o sofrimento dos outros, que estão só pensando no seu bem-estar, mas ainda existem homens e mulheres de Deus na terra, e se vê alguém caído, para. E ele continua dizendo assim, e de igual modo, se é de igual modo, também um levita. De igual modo significa que o levita também descia por aquele caminho. Olha só, a gramática, né? De igual modo, ou seja, igual ao outro. Uhum. O mesmo sentimento, com a mesma atitude, indo para o mesmo lugar, descendo, saindo de Jerusalém,
mas também um representante de Deus, e talvez aquele homem ferido olhando pensasse assim, esse aí vai parar, porque esse aí é alguém que está lá no templo louvando, trabalhando no templo, cuidando das coisas de Deus. Mas o texto vai dizer que o levita, vendo ele, também passou de lado. Olha como o texto é claro. O levita também teve a mesma postura do sacerdote, ou seja, Jesus está enquadrando o doutor da lei e dizendo: os teus pares, os religiosos como você, que são conhecedores das Escrituras, que foram levantados por Deus para serem os seus representantes na terra. Sabe? Fazendo a leitura inversa. Parece que eu estou vendo Jesus dizendo assim, tu está entendendo, filho, o que eu estou explicando aqui? Tu está entendendo a parábola? É como Jesus um dia disse à multidão, né? Vocês façam o que eles falam, mas nunca façam o que eles fazem. Porque eles são muito bons para falar e para ensinar, mas eles são muito deficientes na hora de fazer o que ensinam. E aí Jesus vai mais longe, ele está falando para os fariseus e dizendo assim para o povo: olha, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Porque a justiça dos fariseus era somente na palavra. Justiça, no hebraico, a palavra justiça, tzedaká, é a mesma palavra para esmola. Tzedaká, fazer caridade, dar esmola. Sadik é justo, em hebraico. Sadikim, justos. Sadik, justo. Tzedaká, oferta, esmola. Sabe o que é? Por que a esmola em hebraico é tzedaká? Porque a esmola é justiça. Quando eu dou para quem precisa, eu estou fazendo justiça social. Eu estou trazendo um equilíbrio naquilo que está desequilibrado. Eu tenho muito, ele tem pouco, mas agora eu tenho menos e ele tem mais um pouco. Não é verdade? Então, o que estes homens tinham que fazer era caridade, era justiça, era parar ali, atender aquele homem, cuidar dele, mas foram embora. E aí Jesus, ele vai trazer um personagem para a parábola que vai confrontar, então, a fé e o orgulho do doutor da lei. Aí ele vai dizer, olha como diz o texto aqui, ó. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Primeiro, os judeus não se dão com os samaritanos. Segundo, o sacerdote descia, o levita descia, mas o samaritano não descia. O samaritano ia de viagem. Estava viajando. Ele não descia de lugar nenhum. Se tu olhar pela Bíblia, os samaritanos para os judeus, eles não são ninguém. Eles são impuros, eles são idólatras. Lembra de Jesus e a samaritana no poço de Jacó? Como tu, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? A gente não tem intimidade, não tem diálogo, o que a gente tem é conflito. Eu odeio você, você me odeia. Mas aí ele quebra o homem dizendo assim, ó, um samaritano que ia de viagem parou. Ou seja, vocês não pararam. Mas ele parou. Vocês não atenderam aquele homem, mas ele desceu da sua cavalgadura.
Olha como Jesus trabalha o texto. Amém? Quem era aquele homem jogado à beira do caminho? Era você e era eu. E aí o bom samaritano desceu para cuidar de nós, para nos ajudar, para curar as nossas feridas. Como diz um louvor, o meu grande herói não tinha cavalo branco, nem espada reluzente. Eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas no céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Sabe? Essa história era eu e você. E esse homem desce da sua cavalgadura. E uma das coisas que nós aprendemos numa live anterior é que a gente só pode dar o que a gente tem. E esse homem tinha azeite e tinha vinho. A Bíblia diz que ele vai cuidar das feridas deste homem, colocando azeite e colocando vinho, que são os dois símbolos, né? O azeite é o símbolo do Espírito Santo, da presença de Deus. E o vinho, na Bíblia, simboliza alegria, trazendo então a presença de Deus para as nossas vidas e alegria, tirando toda a tristeza, nos tirando dessa condição decaída, curando as nossas feridas, e ele vai tratar daquele homem. Ele não vai pensar que a sua vida está em risco, como os outros, porque ele também poderia ser assaltado naquela estrada, mas ele não pensou em si próprio, mas se despojou do que ele tinha, tratou aquelas feridas, colocou o homem na sua cavalgadura, levou o homem até a estalagem. A gente sabe o que é uma estalagem, né? Estalagem é um lugar onde ficam os animais, né? Olha que coisa tremenda se você parar para analisar, né? Ele leva até a estalagem, entrega aquele homem na mão do hospedeiro e diz assim para ele: cuida dele. Eu vou te deixar aqui 2 dinheiros. Tu cuida dele e eu vou embora. Mas um dia eu vou voltar aqui. E tu pode gastar quanto tu quiseres gastar. Pode gastar, porque tudo que tu gastares com ele, quando eu voltar, eu vou te retribuir. Gente, olha que coisa fantástica isso aqui. A hospedaria aqui tipifica como se fosse a casa de Deus, a igreja. O homem que está na estalagem aqui é como se fosse o Espírito de Deus. Amém? Então ele pegou a gente, nos colocou num lugar e tem alguém cuidando da gente, né? Todos os dias cuidando. Mas se eu trouxer para uma linguagem humana, essas 2 moedas que ele deixa para tratar as feridas daquele homem, para cuidar dele, para alimentar ele, pode ser a Bíblia. Sim ou não? Sim. Eu vou deixar aqui 2 testamentos, 2 moedas preciosas. Gasta, viu? Pode gastar. Gasta teu tempo, gasta na oração, gasta fazendo a obra, gasta no cuidado, gasta à vontade. Quando eu voltar, quando Jesus voltar, então eu vou retribuir para você tudo que você gastou cuidando dessas pessoas. Amém? Só que tudo isso era para o povo judeu fazer. Sim ou não? Mas eles rejeitaram isso. E aí Jesus vira para nós, os indignos, os cachorrinhos, os gentios, e coloca sobre a igreja essa tarefa
de levantar os caídos e de curar os feridos. Mas deixa eu voltar aqui para a parábola. E aí ele ouve tudo aquilo calado. Aí Jesus vira para ele e faz uma pergunta assim: qual destes três te pareceu o próximo daquele homem? E o orgulho do doutor da lei falou mais alto do que a razão. Ele poderia ter dito para Jesus: eu me humilho, e foi o samaritano. Mas ele não fala isso. Ele vai falar assim: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, o Senhor está aqui me dando a maior oportunidade da minha vida, me colocando um teste, colocando em teste a minha fé, o que eu acredito, e colocando em jogo a minha vida eterna. Ele podia ter dito assim: tá bom, Jesus, eu cheguei aqui com uma intenção ruim, mas eu vou me humilhar. Foi o samaritano, mas não. Ele disse assim: eu não vou falar que foi o samaritano. Eu vou falar que foi o que usou de misericórdia para com ele. Olha o que ele diz assim: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus vira para ele e diz assim: vai agora, sai daqui, sai da minha presença, vai e faze da mesma maneira. O que eu aprendo com a live de hoje, com essa palavra? Que viver o evangelho vai muito além de conceitos e palavras. Viver o evangelho é praticar. É não só saber o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas é viver o mandamento. Tem alguém agora precisando de azeite e vinho. Tem alguém precisando de você agora. Em algum lugar dessa terra. Talvez alguém da sua família, alguém do seu trabalho. Alguém está caído. Foi espancado, foi roubado. Roubaram os seus sonhos, a sua esperança, a sua fé, está ferido. E você tem azeite e vinho para colocar nessas feridas. Mas muitas vezes, os nossos compromissos, como o do sacerdote e do levita, fazem a gente passar de largo e dizer: isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Aquilo não é problema meu. A gente às vezes terceiriza, né? Isso é problema do pastor, isso é problema do governo, isso é problema, né, lá da família, não tenho nada a ver com isso. Aquele samaritano também não tinha nada a ver com aquilo. Porque aos olhos dos samaritanos, aquele homem nem merecia. Mas ele não se importou, não quis saber de quem era a culpa ou por que ele estava ali, qual era a sua raça. Ele simplesmente parou, cuidou dele, tratou as suas feridas. E às vezes eu vejo que o que falta hoje é a gente parar um pouquinho e observar. Esses dias, alguém me disse assim: quando batem na minha porta para pedir dinheiro, eu não dou.
E eu perguntei assim, você se sente... qual é o sentimento, né, que você tem? Assim, não, eu sou esperto, né? Eu não sou bobo, porque eu sei que aquela pessoa vai usar droga. E aí eu olhei para ele e disse assim, e tu falou de Jesus para ele? Ele disse, não, não, não. Eu digo, tu não entendeu que Deus mandou alguém na tua porta para você falar de Jesus para ele? E você achou que você foi esperto, fechando a porta, dizendo que não tinha dinheiro para dar para ele porque ele usa droga? Ele até poderia ter essa intenção, mas Jesus colocou ele na tua porta porque tu tinha a palavra de vida eterna. Você já parou para pensar nisso, que às vezes as pessoas nos procuram pedindo coisas, às vezes até na sinaleira, mas o que eles precisam, na verdade, é só de um pouco de azeite, um pouco de vinho, um pouco de cuidado, e às vezes nós perdemos as oportunidades, porque nós estamos descendo, descendo. A minha esposa brinca e diz, pai, agora até cacheiro viajante. Quem lembra dos cacheiros viajantes, né? E eu me lembro desse samaritano, ele ia de viagem, eu acho que ele estava comprando e vendendo e procurando um bom negócio. Não é verdade? E ele achou o melhor negócio da vida dele. Um homem caído, ferido, foi o melhor negócio que ele encontrou na vida. Porque ele fazendo aquilo, ele cumpriu a lei de Deus. Então, o meu sentimento nesse dia, nessa live, que a gente já está chegando no final, é que a gente pare um pouco de analisar situações, né? A gente sempre analisa e a gente faz uma seleção, né? Esse eu ajudo, esse eu não vou ajudar, esse não merece, aquele merece. E aí eu olho para mim e me lembro de Cristo. Será que a gente merecia? Não é por merecimento, mas é o cumprimento da lei, é o mandamento. E nessa noite Deus possa renovar o nosso estoque de vinho e de azeite, né? De alegria e de presença, e a gente possa olhar um pouco mais em volta e poder ajudar essas pessoas.